Às vezes, aqueles que erguem a voz de advertência são desacreditados por serem vistos como críticos. Ironicamente, aqueles que afirmam que a verdade é relativa e que os padrões morais são uma questão de preferência pessoal, são muitas vezes os mesmos que criticam com mais rigor as pessoas que não aceitam o que é atualmente considerado correto. O escritor se referiu a isso como a cultura da vergonha. Na cultura da culpa, você sabe se você é bom ou mal de acordo com o que diz a sua consciência. Na cultura da vergonha, você sabe se você é bom ou mal de acordo com o que sua comunidade diz sobre você, se o aceitam ou se o excluem. Na cultura da vergonha, a vida moral não é edificada sobre uma escala de certo ou errado, e sim sobre uma escala de inclusão e exclusão. Todos se sentem continuamente inseguros em um sistema moral que tem como base a inclusão e a exclusão. Não há padrões permanentes, apenas a opinião instável da multidão. É uma cultura de hipersensibilidade, de exagero e de pânicos morais frequentes, durante os quais todos se sentem compelidos a seguir a opinião mais popular. A cultura da culpa pode ter sido severa, mas pelo menos podíamos odiar o pecado e ainda amar o pecador. A cultura moderna da vergonha supostamente valoriza a inclusão e a tolerância, mas pode ser estranhamente impiedosa com os que discordam e com os que não se enquadram na maioria. Em contrapartida, a rocha de nosso Redentor é um alicerce estável e permanente de justiça e virtude. É muito melhor ter a lei imutável de Deus, pela qual podemos agir para escolher nosso destino, do que ser reféns das regras imprevisíveis e da ira dos grupos das mídias sociais. É muito melhor conhecer a verdade do que ser levados em roda por todo vento de doutrina. É muito melhor arrepender-se e elevar-se ao padrão do Evangelho do que fingir que não há certo nem errado e definhar em pecado e remorso. Como atalaias e discípulos, não podemos ser neutros com relação a esse caminho ainda mais excelente, como Ezequiel. Não podemos ver a espada vindo sobre a terra e não tocar a trompeta. Isso não quer dizer que devemos bater na porta de nosso vizinho ou gritar em praça pública: arrependam-se! Se pararmos para pensar, notaremos que temos no Evangelho restaurado aquilo que as pessoas, no fundo, realmente desejam encontrar. Então, a voz de advertência não é apenas cordial, é uma voz de alegria, conforme diz o salmista. Hal Boyd, editor de opinião do Deseret News, citou um exemplo do dano inerente a permanecer em silêncio. Ele observou que, embora o conceito do casamento ainda seja uma questão de debate intelectual entre as elites da sociedade norte-americana, o casamento por si só não é uma questão de debate para eles na prática. As pessoas da elite casam-se, permanecem casadas e certificam-se de que seus filhos desfrutem os benefícios de um casamento estável. No entanto, o problema é que essas pessoas não costumam pregar o que praticam. Elas não querem impor algo às pessoas que realmente precisam de sua liderança moral, mas talvez esteja na hora de as pessoas com escolaridade e com famílias fortes pararem de fingir imparcialidade e começarem a pregar o que praticam em relação ao casamento, paternidade e maternidade, ajudando seus concidadãos a abraçar essa causa. Temos confiança de que, especialmente vocês da nova geração, jovens e jovens adultos, a quem o Senhor deve confiar o sucesso de sua obra nos anos futuros, defendam os ensinamentos do Evangelho e os padrões da Igreja, tanto em público como em particular. Não permitam que aqueles que seriam receptivos à verdade se debatam sem rumo e fracassem em ignorância. Não cedam aos conceitos falsos de tolerância ou ao medo da inconveniência, da desaprovação, até do sofrimento. Lembrem-se da promessa feita pelo Salvador. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa.
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.